Rondônia, muito boa tarde. A partir de agora começa o debate mais aguardado das eleições. É o debate da SIC TV. Nosso debate também está sendo transmitido pelas rádios Parecis FM de Porto Velho, Alto Paraíso e Santa Luzia, pela rádio Vitória Rede FM de Nova Brasilândia e pela rede Antena Hits de Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Alvorada do Oeste e Governador Jorge Teixeira. Além também do nosso site, sictv.com.br e pelo site Gente de Opinião e diversos outros sites parceiros. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Supermercado Gonçalves, Grupo Sapiens, Pemasa, Cirrus, Hospital de Olhos Veloso, Urbano Norte, Desmoza Tintas, Faculdade Finca e Didio. Antes de iniciarmos o nosso debate, temos uma nota do candidato Assir Gurgax, onde justifica sua ausência. Ele diz: quero agradecer à SIC TV por ler esta nota e lamentar por não poder estar presente neste importante debate. Esta é uma importante oportunidade para que os candidatos apresentem suas propostas e a população possa diferenciar quem tem capacidade para gerenciar o Estado de quem faz apenas promessas vazias. Infelizmente, não posso participar porque estou em Brasília cuidando da ação em que estão me condenando injustamente. É um processo de 2003 referente a um empréstimo da empresa do grupo quando eu não ocupava nenhum cargo público. Estranhamente, as decisões foram tomadas agora, passados 15 anos, exatamente quando eu resolvi me candidatar ao governo de Rondônia. É um absurdo. Eu que assinei um contrato de empréstimo apenas como avalista, fui condenado. É muito estranho um avalista ser condenado, sendo que nenhuma das pessoas que assinaram o contrato em nome da empresa sofreram qualquer sanção. Além disso, o banco reconheceu que tudo foi pago e não há nada de errado. Confio na justiça e a verdade será restabelecida. Terei a minha integridade e a minha inocência reconhecidas, como o povo de Rondônia já reconhece. Neste sábado estarei em Rondônia e a campanha continua. Um grande abraço a todos e bom debate, assina o candidato Assir Gurgax. Bem, dando continuidade, hoje estão conosco os 5 candidatos com representatividade no Congresso Nacional. Além do Coronel Charlon, que apresentou à emissora horas antes do início deste debate, um documento onde 2/3 dos candidatos manifestam concordância de sua participação. Em razão da ausência do candidato Assir Gurgax, a direção da emissora julgou razoável aceitar seu pedido e confirmar sua presença. E de acordo com o sorteio realizado previamente, a ordem de disposição dos candidatos da esquerda para a direita da sua tela ficou assim: candidato Vinícius Miguel, candidato Maurão de Carvalho, candidato Marcos Rocha, candidato Expedito Júnior, candidato Pimenta de Rondônia e candidato Coronel Charlon. Lembrando que o candidato que porventura vier a se sentir ofendido pode pleitear direito de resposta, que será analisado pela banca julgadora indicada pela OAB, a quem também agradecemos pela colaboração. O primeiro bloco do debate será de confronto direto entre os candidatos e uma rodada com perguntas definidas pela emissora. Na rodada de confronto direto, o candidato a perguntar terá 30 segundos. Quem responde terá 1 minuto e 15 segundos e a réplica e tréplica de 45 segundos. Conforme sorteio prévio, o candidato que inicia essa rodada é o candidato Pimenta de Rondônia. Candidato a quem o senhor primeiro direciona a sua pergunta. A quem o senhor direciona a sua pergunta? A minha pergunta é para o candidato Maurão, do MDB. Pode fazer a pergunta, candidato. Candidato, ultimamente você está envolvido em muitos escândalos. Você mandou a segurança da Assembleia jogar na rua um pai de família necessitado com uma criança que foi lá pedir ajuda. Vocês aprovaram o auxílio moradia no valor de R$6.000 para vocês que já ganham muito bem em Rondônia. Além do mais, você é acusado de ter empregado a sua filha no gabinete do prefeito de Porto Velho ganhando quase R$10.000 sem trabalhar. Enquanto a nossa juventude em Rondônia está desempregada, eu te pergunto, que prática é essa? Primeiro eu quero cumprimentar a todos, povo rondoniense, ao eleitor que está em casa, que neste momento quer ver a proposta nossa de governo para o eleitor, para o povo de Rondônia. O nosso cumprimento a você, amigo, irmão,
que nos assiste nesse debate. Nós vamos estar aqui falando de proposta de trabalho. Mas mesmo assim, eu quero responder a pergunta do candidato de ataque, que ele me pergunta agora, o Pimenta de Rondônia. Primeiro, o senhor que esteve no plenário da Assembleia, no momento que aprovava um projeto, que ele começou a quebrar tudo, quebrar, empurrar os vidros, tacar murro no vidro da Assembleia Legislativa, eu, como presidente da Assembleia, eu não posso aceitar alguém chegar na casa que eu presido como presidente do poder, que eu estou lá, deputado, presidente do poder, alguém quebrando até mesmo, se puder, naquele momento, poderia tacar alguma coisa nos deputados. Eu pedi que retirasse ele naquele momento, porque o vidro do plenário naquele momento estava aberto. E eu pedi a retirada dele e ele foi retirado naquele momento. Aí que o deputado Adelino foi falar, não, que ele está com o filho doente, que ele está isso. Candidato, encerrou o seu tempo. Obrigada. Pimenta, réplica. Candidato, eu irei gerar emprego e renda para as nossas juventude, gerando emprego, principalmente industrializando alimento no nosso estado que produz muito. Também irei investir em ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia é assim, o governo investe e tem retorno para todo mundo. O Pimenta de Rondônia, juntamente com a única mulher que é candidata a senadora em Rondônia, que é a Fátima Cleide, vai ser senadora porque o povo quer e as mulheres são maioria, nós iremos trazer os investimentos de Rondônia para o povo. Nós não vamos ficar esperando como muitos, como na Assembleia do Estado, que tem construindo uma casa há 9 anos e não termina. Pimenta de Rondônia vai administrar para o povo de Rondônia. A tréplica, candidato. Pois é, Pimenta. Eu administrei uma casa fazendo justiça com dinheiro público. Com o orçamento da Assembleia Legislativa, eu construí o novo prédio, que é a Casa do Povo. Reduzi despesa, o auxílio alimentação que você pergunta, eu fiz foi cortar. Todas as assembleias do Brasil tinham auxílio alimentação. Foram mexer na nomenclatura do auxílio alimentação e entenderam que estava criando o auxílio alimentação. Nós convocamos todos os deputados e acabamos definitivamente o auxílio alimentação. Outra coisa, e economizamos o orçamento da Assembleia, transferimos dinheiro para a educação, transferimos dinheiro para a segurança, contratar mais policiais, os remanescentes da polícia. Foi feito com a economia, na nossa gestão, sem que tirasse e pedisse um dinheiro qualquer. Seu tempo, candidato. Como o senhor acabou de responder a pergunta do candidato Pimenta de Rondônia, o senhor é o próximo a fazer a pergunta. A quem o senhor direciona a pergunta? Eu pergunto ao candidato Expedito, ao seu candidato Expedito, o papel que o candidato seu a vice terá como vice na gestão no seu governo. Candidato, pode responder. Eu quero cumprimentar a todos de Rondônia, quero agradecer a pergunta, Maurão, você me dá uma oportunidade de mostrar a importância de um jovem empreendedor, de um jovem médico e de um jovem que preside o Poder Mirim de Porto Velho, preside a Câmara de Vereadores. Terá um papel importante. Ele vai fazer a inclusão da juventude no nosso governo. Ele vai trazer a juventude para participar do nosso governo. Ele é médico, acima de tudo, vai nos ajudar muito na saúde do estado de Rondônia. Nós temos um problema, a saúde pede socorro, a saúde não pode esperar e nós temos que resolver e solucionar o problema da saúde do estado de Rondônia. E ele, como médico, vai, além de fazer a inclusão da juventude, ele vai me ajudar muito, pode ter certeza disso, porque é uma pessoa experiente, é um jovem empreendedor e, acima de tudo, é muito responsável. O senhor ainda tem tempo. Gostaria de... A réplica, candidato Maurão. A réplica, pois é, candidato Expedito. O meu vice é o Wagner Garcia, hoje foi secretário de Fazenda, a pessoa responsável pela economia do estado de Rondônia, que trouxe segurança no momento de crise que o país passava. Rondônia
cresceu a sua economia, crescendo o seu PIB. Então esse é o vice nosso que vai estar dando esta estabilidade, trazendo essa confiança, principalmente no setor produtivo e no setor econômico do nosso Estado. Pessoas técnicas, preparadas para realmente cuidar da economia do nosso Estado. Essa vai ser a função do nosso vice, Wagner Garcia. Obrigado, candidato. Candidato Expedito, a tréplica. Maurão, com todo respeito, eu conheço o Estado de Rondônia na palma da mão. Eu vou governar Rondônia. Eu vou governar o meu Estado. O meu vice estará junto comigo. Não vai governar sozinho. Quem vai governar sou eu. Eu que tenho o compromisso e eu que estou andando os 52 municípios do Estado de Rondônia, discutindo, ouvindo, conversando com a população. E pode ter certeza, eu e o Maurício, nós vamos dar conta do Estado de Rondônia. Eu e o Maurício, nós vamos fazer uma administração que certamente você orgulhará muito da nossa gestão. Só explicando para o pessoal de casa que nós mostramos os últimos 30 segundos aí na tela para você. Candidato Expedito Júnior, já que o senhor respondeu a pergunta do candidato Maurão, o senhor quem faz a pergunta? A quem o senhor direciona? Ao Pimenta. Pode fazer a pergunta. Pimenta, qual vai ser a sua política, Pimenta, para nós alavancarmos a agricultura do nosso Estado? Pode responder, candidato. Candidato, sendo eu filho de pequeno produtor rural, que cheguei aqui em Rondônia nos anos 70, primeiro eu irei propor um pacto administrativo com a cidade, com as associações, e irei celebrar em Rondônia o Congresso do Povo. A agricultura não pode continuar sendo da forma que está. O senhor percebeu, o senhor está aqui há muito tempo, mas infelizmente em Rondônia, os deputados que aqui estão, principalmente aqueles que querem ser o governador de Rondônia, não entenderam que nós precisamos melhorar a vida dos pequenos produtores, fomentando com recurso. Porque veja bem, o Banco da Amazônia, ele emprestou para um empresário de Rondônia, com a anuência dos políticos do Estado, 500 milhões, mas não consegue emprestar para um pequeno produtor 5 mil para comprar uma vaca de leite. O Pimenta de Rondônia irá fazer estrada e não irei permitir que pessoas roubem dinheiro para fazer uma ponte para o povo passar. Nós iremos fazer asfalto de qualidade, eu irei ter aqui um armazém geral, nós iremos propor a todos os produtores de Rondônia essa construção junto, pois só assim iremos ter agricultura de qualidade e só assim o povo de Rondônia irá, no cenário nacional, poder dizer que somos agricultores competitivos. Ok, candidato. Pimenta, você tem razão. Governar, acima de tudo, é fazer estradas. Mas, além disso, nós vamos voltar a alguns programas para fomentar a agricultura ao homem do campo. E, principalmente, ao nosso pequeno agricultor, a agricultura familiar. Nós vamos voltar à distribuição de semente de arroz, semente de feijão, semente de milho, diversificando a nossa produção. Nós vamos fazer também a distribuição de calcário, fazer com que o calcário chegue até as pequenas propriedades. Hoje não existe terra ruim, existe terra mal corrigida e esta é a nossa obrigação, fazendo parcerias com as prefeituras para que possa chegar até os pequenos produtores. Enfim, este é o nosso compromisso e também a regularização fundiária. A tréplica, candidato. Candidato, essa oportunidade o senhor já teve. Os outros candidatos já tiveram essa oportunidade. Tem gente com mandato, com 28 anos de mandato, e não conseguiu lembrar que a jazida de calcário que nós temos aqui pertence a político. O Pimenta de Rondônia não. Nós iremos trabalhar fazendo estrada, ligando estrada de Costa Marca a Guajará-Mirim para escoar a produção. Nós iremos, na agricultura familiar, dar possibilidade às pessoas de trazerem os seus produtos para serem comercializados em Porto Velho, Rondônia e Acre. Agora, nós não iremos fazer o que está se fazendo, beneficiando apenas o agronegócio, porque o agronegócio é uma realidade, mas o pão que vai para a mesa, o alimento que vai para a mesa do trabalhador é da agricultura familiar. Irei fazer convênio com o governo federal e o INCRA para a gente fazer reforma agrária no Estado. Seu tempo encerrou. Como o candidato Pimenta de Rondônia, de acordo com as nossas regras, ele foi o primeiro a perguntar e, de acordo com o sorteio previamente no início do debate, quem faz a pergunta agora é o candidato Vinícius Miguel. A quem o senhor direciona a pergunta, candidato? Ao Charlon. Vinícius, é só para reformular,
obrigatoriamente, de acordo com as regras do debate, obrigatoriamente você vai fazer a pergunta para o candidato, é isso mesmo? Para o candidato Marcos Rocha, tá certo. Ok. Eu sou Vinícius Miguel, candidato a governador pela Rede Sustentabilidade. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui conversando com cada cidadão, com cada eleitora na sua casa. É uma oportunidade maravilhosa de poder apresentar minhas ideias e minhas propostas. Eu peço que cada um de vocês em casa continuem avaliando as melhores propostas de cada candidato. A minha pergunta diz respeito à política de assistência social. O que pode ser feito pelo governo do Estado e o que podemos esperar da gestão do outro candidato, se eleito for? Olá, boa tarde a todos. Sou o Coronel Marcos Rocha, candidato a governador pelo 17 Partido de Bolsonaro. A política social, a gente tem que entender que vivemos num país que está em decadência, infelizmente, ao longo desses anos. E a gente precisa dar toda a atenção necessária à questão das famílias. As famílias têm sido deixadas em segundo plano. Nós vamos trabalhar no sentido de fomentar o maior número de residências, mas não só das residências, colocando também para essas famílias a questão da saúde, da segurança, bem como da educação. Não adianta tão somente entregar as residências se perto delas nós não temos a atenção devida quanto à saúde, educação e segurança, como aqui disse. Por isso nós vamos fazer toda a economia necessária, buscar recursos junto ao governo federal e trabalhar de forma a atender as famílias para que suas crianças possam crescer num mundo diferente. Crescer de forma a atender às suas necessidades, crescer de forma lá no futuro termos um país seguro. Hoje vivemos um caos, mas isso é possível com o Coronel Marcos Rocha como governador de Rondônia. Obrigada, candidato. Candidato Vinícius, na réplica. No meu governo, nós vamos investir em um massivo programa de captação, capacitação e formação, principalmente dos nossos jovens que hoje estão mais expostos às vulnerabilidades sociais, à pobreza e à miséria, assim como investir para que todas as mulheres também possam ter condições de gerar renda para suas famílias. Nesse sentido, o último aspecto de uma boa política de assistência social é assegurar o direito à moradia. Também vamos investir em programas de construções de casas populares para que todo cidadão de Rondônia possa ter a sua casa. Candidato Marcos, a tréplica. Ok, então a questão das residências é de suma importância para todos os nossos moradores de Rondônia. A questão das mulheres, das crianças também, o apoio com creches, mas voltada também aos jovens, no sentido deles terem uma escola técnica, uma escola onde eles possam aprender e estimular a sua capacidade produtiva, ou seja, para que eles saiam também com uma formação adequada para a geração de riqueza e renda. Não basta tão somente na questão social a gente contribuir, nós devemos fazer com que a nossa sociedade tenha condições de produzir e viver sozinhos. Obrigada, candidato. O senhor pode fazer agora a pergunta para o candidato Charlon. Vou pegar aqui. Coronel Charlon, o senhor tem falado constantemente que vai voltar a questão da vigilância nas escolas, que o senhor vai utilizar as vigilâncias nas escolas. Nós queremos saber como vai ser esse processo licitatório para a contratação dessas empresas, ou se vai ter algum direcionamento, já que o senhor também é dono de empresa. Muito boa pergunta, coronel. Vou fazer licitação, conforme a lei prevê. E aí você sabe muito bem, candidato, que eu, a partir do dia 1º, serei o governador desse estado. E o senhor esqueceu de falar que o governador Coronel Charlon, que tem as suas coisas no seu nome, diferente de muitos candidatos, que não tem essa prática, não pode mais contratar com o governo, porque a lei não permite
Vocês sabiam, né? Então eles estão preocupados com isso aí, mas eles esqueceram de ver a lei. A lei não permite mais o coronel Charlon contratar nem ninguém da minha família. Então eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em resgatar a sacanagem que fizeram com os vigilantes, porque eles não pensaram na família. E eu sou o defensor da família, vou resgatar a dignidade daquele pai que foi mandado embora. Sabe por quê? Por causa de briga de político. Quando o cara fez isso, ele não pensou lá no vigilante que estavam os filhos, o pai, a mãe, a avó lá atrás, dependendo desse emprego. E eu tenho uma missão de resgatar a dignidade desses pais que foram mandados embora no seu governo. Candidato, a réplica. Coronel Charlon, a gente sabe que lá atrás, em 2012, o senhor teve um processo, isso pode ser verificado pelo Google ou na Júris Brasil, o senhor teve um processo lá de contratação, direcionamento de licitação, e que o senhor não foi condenado por insuficiência de provas, o que não quer dizer que não tem prova. Se vocês observarem o processo lá na Justiça, vão ver que houve direcionamento sim para a empresa. E que também a sua empresa não está no seu nome, só é um cotista, está no nome de terceiras pessoas. Então a gente sabe que hoje, inclusive, existe um contrato, né, dessa empresa junto ao governo do Estado. E a gente sabe da sua ligação com outro candidato aqui dentro. Então a gente tem que ser sincero, honesto, falar a verdade para a população, porque Obrigada, candidato. Só por insuficiência de provas não foi condenado. Candidato Charlon, a tréplica. Nem para consultar presta, porque o processo é de 2009 e eu fui absolvido. Aí encerrou essa questão, entendeu? E não é um contrato não, eu tenho muito contrato. Eu tenho vários contratos, porque eu ganho na licitação no melhor preço. E as minhas empresas que eu tenho não estão no nome de laranja não, porque a minha esposa não é laranja. É uma grande empresária, a mulher que eu escolhi, mãe dos meus 2 filhos, entendeu? E com isso, e sem contar que todos os funcionários, todas as outras empresas querem entrar na Impactual, porque é uma empresa quente, que paga em dias há 10 anos, que paga todos os direitos trabalhistas. Eu fui absolvido, estou livre. Agora, de acordo com as nossas regras, o coronel Charlon, o candidato, faz a pergunta para o candidato Vinícius Miguel. Vinícius Miguel, vamos falar de saúde, né? Tem candidato aí, ministro Miguel, acho que não olhou os números que está aqui, né? Porque fica numa conversa de bebo para delegado, e aí está o seguinte, meu chefe, ó, pior índice, né? O terceiro pior índice de mortalidade infantil. E ontem, a Associação de Mastologia, o terceiro pior também em exame de mamografia. O que você vai fazer para melhorar ou você vai fazer mais? Colocar esses índices lá embaixo ainda? Charlon, obrigado pelo cumprimento, se referindo a mim como chefe. Infelizmente eu não sou chefe de nada e acredito na participação democrática como a melhor forma de decisão. Os índices de saúde no estado de Rondônia são verdadeiramente nefastos. Temos ainda outros índices, como, por exemplo, o quantitativo de 10 processos, 10 ações judiciais por dia, para que o cidadão consiga receber um medicamento ou algum tratamento médico, inclusive o tratamento fora de domicílio. Isso demonstra o verdadeiro caos da ausência de gestão, da falta de planejamento e da inexistência de organização dentro da Secretaria Estadual de Saúde, bem como a pouca ou insuficiente relação institucional com as secretarias municipais, pensando na cooperação com isso. Quando eu for governador do estado de Rondônia, nós iremos envidar todos os esforços para preparar ainda mais os processos gerenciais, permitindo uma ótima gestão, uma otimização das rotinas administrativas e vamos abolir de uma vez por todas com a farra das contratações sem licitação. Candidato? É verdade, Vinícius. Primeiro que eu vou fazer lá é jogar o veneno, porque lá foi instalado os ratos. Você sabe muito bem que teve a Operação Murídeos que estava lá ratalhada, ainda está lá ainda. Então nós vamos chegar e jogar o veneno para fazer o seguinte, ter dinheiro para voltar aí, Guajará-Mirim, que você está me vendo aí, ó, tem um hospital, a primeira obra que eu vou entregar vai ser essa aí, para voltar a obra aqui do Euro de Porto Velho e transformar o nosso João Paulo II na primeira maternidade
para atender as mulheres ali, todo o centro das mulheres, que eu estava falando na mastologia, lá vai ser também os atendimentos. Fazer o euro lá de Ariquemes também, que parou por causa dos ratos. E junto com a bancada federal para buscar dinheiro, fazer o euro lá em Vilhena. Candidato? Acredito também que, além de novos processos gerenciais e pessoas honestas em posições-chave da Secretaria de Saúde, poderemos fazer mais. Poderemos fazer um acompanhamento, uma execução por metas e acabar com a corrupção em todas as secretarias, mas principalmente na Secretaria de Saúde, onde é verdadeiramente terrível saber que pessoas não recebem tratamento médico, não recebem medicação ou morrem nas filas esperando e aguardando um atendimento que nunca acontece porque todo esse dinheiro foi desviado pela corrupção, ou tão grave quanto a corrupção, pela má gestão e pela incompetência dos gestores do Estado. É possível fazer mais, é possível fazer melhor, pensando em uma gestão de saúde descentralizada e em pleno funcionamento com as secretarias Obrigada, do município. candidato. Encerrou o tempo. Vamos iniciar a rodada de perguntas da emissora. O tempo para a resposta do candidato é de 1 minuto e 15 segundos. Quem comenta terá 45 segundos. E a réplica também tem 45 segundos. E conforme o sorteio anterior, o candidato que inicia essa rodada é o candidato Coronel Charlon. Candidato, escolha o nome e o número que o senhor vai fazer. Aliás, escolha o número que nós vamos mostrar na tela ali, o número. Nesse número tem uma pergunta, o senhor escolhe o número e a pessoa que vai comentar a sua resposta. 2. 2, pode soltar a pergunta. Quem responde o seu comentário? Não, quem faz o comentário, quem responde sou eu. Não, nós vamos colocar uma pergunta, o senhor vai responder e o senhor vai escolher alguém para comentar a sua resposta. Vinícius. Ok, solte a pergunta. Candidato, dentre as 100 cidades avaliadas em saneamento básico pelo Instituto Trata Brasil, Porto Velho está na última colocação. Ainda de acordo com o Instituto, a capital é disparadamente quem menos investe nessa área anualmente por habitante, apenas R$ 5,99. Caso eleito na sua gestão, qual tratamento será dispensado ao saneamento básico? Coronel Charlon. Vou buscar o dinheiro que esse governo incompetente perdeu, os 700 milhões que foi negociado nas compensações da usina, e eles são tão incompetentes que estavam com dinheiro aí, não conseguiram fazer e perderam essa grana que era para fazer. Eu vou buscar esse dinheiro lá, porque ainda hoje falei com o general Mourão, que é o nosso candidato a vice-presidente da chapa do Bolsonaro, e ele me garantiu que eu vou ganhar quando eu ganhar esse governo, ele vai abrir lá as portas para a gente trazer recurso. Mas não é só em Porto Velho não, meu patrão. Tem outra emenda do Ivo Cassol, lá em Ji-Paraná, 174 milhões, que nós iremos fazer saneamento básico no Coronel Charlon é prioridade, porque é saúde. Eu não tenho problema, diferente desses políticos aí que tem medo de fazer obra enterrada. Eu não tenho isso não. Eu quero fazer o saneamento básico, eu quero levar também a água aqui em Porto Velho, que se a CAERD não der conta aí, eu vou privatizar mesmo, porque eu tenho uma obrigação com a Zona Leste, com a Zona Sul, de levar não somente o saneamento básico, mas também como a água. E aí nós vamos recuperar os mananciais. Já faço uma política ambiental também. Obrigada, candidato. Candidato Vinícius. Esses dados são verdadeiramente assustadores. Em Porto Velho, por exemplo, nós coletamos apenas 3,5% de todo o esgoto da cidade. E no estado como um todo, nem 5% dos municípios ou das regiões dos municípios tem saneamento básico. Com isso, nós geramos problemas ambientais e problemas de saúde, o que acabam impactando negativamente na qualidade de vida de cada um de nós, de cada um de vocês, eleitores. Acho que é fundamental que pensemos no envolvimento de Estado, prefeituras e da iniciativa privada. E assim como mencionado anteriormente, que se viabilize com a FUNASA e com o Ministério das Cidades recursos para obras de saneamento. Candidato Charlon, a réplica. Então, Vinícius, continuando, então nós iremos também, como eu vinha falando, fazer uma política ambiental.
porque nós vamos deixar de jogar nos nossos mananciais esse monte de lixo. Ainda a respeito desses dados que você passou aí, a coleta existe só nos empreendimentos particulares, público não tem nada. Eles insistem em dizer que Porto Velho tem 2, 3, é mentira, não tem nada. O que tem é nos empreendimentos particulares, nos condomínios e tal. Então nós iremos fazer a política de saneamento básico sim, voltar, mas com início, meio e fim. Porque se cair na mão deles é propina e não termina o serviço. Nós não damos a ordem, meio e fim, pau na empresa se não fizer. Obrigada, candidato. Como o candidato Vinícius Miguel foi escolhido a comentar a pergunta, ele será o próximo a escolher um número e quem vai comentar o tema. Candidato Vinícius, quem vai comentar o número e quem vai comentar? 3. Quem vai responder? Quem vai comentar a sua resposta? Pimenta. Solta a pergunta. Candidato, de acordo com o 11º Anuário de Segurança Pública, os crimes violentos contra o patrimônio, que não terminam em morte, representam um número 89% maior do que a média nacional. Já o crime de estupro supera a marca nacional em 83%. Ou seja, ambos ocorrem em Rondônia a níveis quase 2 vezes maior que a média do país. Candidato, se eleito, o senhor já teria uma fórmula para diminuir estes índices? Candidato. É preciso insistir que não existem fórmulas mágicas, assim como não existem promessas fáceis para serem feitas no campo da segurança pública. No entanto, é fundamental que pensemos na qualificação e remuneração justa e digna para os profissionais de segurança. Além disso, é preciso investir em inteligência policial e estratégias para o enfrentamento da violência. Os crimes contra o patrimônio, como citados, podem ser prevenidos em se pensando em um sistema e um circuito de câmeras nos principais locais em que ocorrem crimes, não só inibindo a ocorrência deles, como possibilitando a identificação e responsabilização dos autores de tais crimes. Além disso, nós precisamos pensar em um amplo programa de reparação integral da vítima. Pensar em como é possível que a vítima de um crime violento possa receber atendimento médico-hospitalar, acompanhamento psicológico e ter a assistência jurídica necessária para a reparação de todos os seus direitos violados. Nesse campo, é importante marcar que não só os crimes de estupro, assim como os assassinatos de mulheres, são índices vergonhosos e, por isso, é preciso investir em delegacias de proteção à mulher. Candidato. Candidato, eu irei administrar Rondônia com educação e cidadania. E nessa área, deixa eu dizer para o senhor, eu terei pulso, porque, se observar, nós temos aqui 2 coronel, né? Nada contra a pessoa dele. Mas nessa área, eu sendo governador de Rondônia, se eles não estiverem na ativa, sou obrigado a levar eles ao centro de correção para a gente tirar essas dúvidas, esses disparates entre eles. Mas nós teremos eficiência, treinamento, concursos públicos, nós vamos reforçar a segurança nas fronteiras, fortalecer a fiscalização nas fronteiras estaduais, nós teremos também uma polícia comunitária, a academia de polícia funcionando, o fundo de reaparelhamento da Polícia Civil, o Infoseg, que é o banco de dados integrado para iniciar e planejar as ações da segurança do Estado de Rondônia. Candidato, como o senhor respondeu, o senhor escolhe o número e quem vai comentar a sua resposta? Réplica e tréplica? Tem. Réplica e tréplica. Nesse bloco só tem direito à réplica. Então vocês saíram lucrando. É o comentário e a réplica. Então é isso. Já teve gente que lucrou. Candidato. Porque ele perguntou e teve réplica. Olá. Como bem anotado, as mulheres são as principais vítimas de violência nesses crimes aí apontados. Com isso, é necessário estruturar e dar condições para que as delegacias de proteção às mulheres, as DEANs, existam e funcionem em todos os municípios do nosso estado de Rondônia. Também é preciso pensar na interligação dos sistemas já existentes de bancos de dados, como o Infopem e o Infoseg,
facilitando então o cumprimento de decisões judiciais e possibilitando a captura de criminosos foragidos, assim como ampliar a rede de policiamento e patrulhamento em proteção da mulher vítima de violência doméstica. É assim que nós podemos diminuir tais índices e garantir a tranquilidade ao cidadão. Obrigada, candidato. Candidato Pimenta, agora sim o senhor escolhe o número na tela ali e a quem o senhor direciona para comentar a sua resposta. Eu vou pelo número 6. Quem vai comentar a sua resposta? Resposta ao candidato Expedito Júnior. Ok, pode rodar a pergunta. Candidato, segundo dados do Tribunal de Contas, a exemplo do que já ocorreu nos demais estados brasileiros, o IPERON passa a não ter mais as contribuições compatíveis com suas despesas. Ou seja, vai quebrar se não houver também no estado de Rondônia uma reforma da Previdência. Qual o seu plano para fazer com que o IPERON volte a se tornar viável? Candidato. Primeira coisa é fazer auditoria no IPERON, para a gente descobrir, para a gente dizer à população e à justiça, quem foi que comeu o dinheiro do IPERON? Nós iremos também, para saber onde foi desviado o dinheiro, nós punir quem foram os responsáveis. Nós iremos ter gestão competente, pois só assim... Hoje o IPERON não consegue, quem paga, o valor que está sendo pago de contribuinte não é o mesmo que dá para ressarcir. Um instituto que está falido, um instituto que não tem condições no próximo ano. E a Assembleia Legislativa do Estado e os governos que aí passaram não tiveram responsabilidade para gerir o IPERON. É congestão administrativa. E o Pimenta de Rondônia fará isso porque eu não tenho rabo preso com nenhum político, principalmente com esses que estão disputando a eleição. Como vocês podem ver, isso aqui está parecendo um jogo de compadre com perguntinhas facilitadas. Nós não, candidato. Nós iremos administrar para o povo de Rondônia e não para político e não para partido. Candidato. Ô Pimenta, eu concordo contigo no que tange a questão dos nossos servidores. E há uma preocupação muito grande hoje, quando nós estivemos no Tribunal de Contas, e os números são desencontrados. Quando o Tribunal reuniu os 9 candidatos a governadores, nos proporcionou a real situação do Estado de Rondônia. Nós sabemos que nós já vamos ter que aportar em 2020 e 2021, nós vamos ter que aportar já 320 milhões do caixa aos cofres do IPERON. E nós vamos fazer isso, porque é um direito, é uma questão de dignidade humana. O cidadão trabalha, recolhe, paga direitinho, para depois na velhice aproveitar da sua aposentadoria. Nós vamos garantir isso no governo. Obrigado, candidato. Candidato Pimenta, a réplica. Candidato, o senhor era deputado federal quando o Bianco mandou 10 mil servidores embora. E os direitos daqueles trabalhadores, eles ficaram à míngua, muitos se suicidaram. Por causa do presidente do teu partido. E aqui eu queria dizer que essa velha prática política está se repetindo na capital de Rondônia. O Pimenta de Rondônia terá respeito aos servidores, como por exemplo, tem uma lei insana na Assembleia, que quando um servidor fica doente e tem que ficar acima de 15 dias ausente do trabalho por motivo de doença, ele perde parte do seu salário. E os que mais sofrem são os professores. Eles perdem até R$600 de salário quando fica doente. Como que esse instituto vai conseguir melhorar a vida dos servidores? Respeitar os servidores. Obrigada, é o candidato. nosso compromisso. Candidato Expedito Júnior, você pode escolher o número na tela e quem vai comentar a sua resposta. Quem vai comentar? Número 1, Maurão. Solta a pergunta. Candidato, a previsão de arrecadação com ICMS para 2019, de acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, é de 3,63 bilhões de reais, já que o Estado renunciou mediante incentivo à arrecadação de pouco mais de 688 milhões de reais. No seu governo, como se dará o equilíbrio entre renúncia fiscal versus incentivo a investimentos? Dado Expedito. Nós temos hoje um programa no estado de Rondônia, que é o incentivo fiscal. Trazer as indústrias para que possamos verdadeiramente industrializar o nosso estado. Nós temos que aparelhar a nossa máquina fazendária, nós temos que arrecadar e, acima de tudo, nós temos que cortar desperdícios. Nós temos que
que valorizar os nossos servidores, valorizando principalmente os nossos servidores da Secretaria da Fazenda, aliás, como um todo, mas principalmente da Secretaria da Fazenda, para que nós possamos apresentar um serviço de qualidade para o cidadão. Você que está na ponta da linha, você que sabe que precisa de melhores saúdes no estado de Rondônia, que precisa de melhoria na educação, que precisa de melhorias na nossa infraestrutura do estado, as nossas rodovias, enfim, nós vamos trabalhar focado. E com certeza haveremos de fazer parcerias também com 52 prefeitos do nosso estado, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Ok. Candidato? O incentivo fiscal é preciso, porque se você não tiver o incentivo, você não atrai mais empresa. Nós precisamos atrair mais indústria, que com isso nós vamos gerar emprego. Nós precisamos de gerar mais emprego. E para gerar emprego, nós temos que oferecer o incentivo. Se nós não dermos incentivo, outro estado vai, oferece incentivo e leva a empresa para lá. E mesmo que o incentivo, uma empresa nova que vem se instalar em Rondônia, ela chega a 85% da sua isenção, que é o incentivo, mas ela vai ter o emprego, vai ter o contra-cheque, vai ter o dinheiro da empresa que está girando, pagando os servidores, que está prestando serviço ali. Esse dinheiro vai para o comércio, vai gerar receita. Então, se nós atrair mais indústria, mais empresas, dando incentivo, nós estamos aumentando a receita do nosso estado. Ok, candidato. É para atrair empresas. Candidato Maurão, de acordo com as regras, aliás, candidato expedito a réplica. Quando eu ando no estado, tem duas coisas que eu ouço da população do meu estado. De um modo geral, é a saúde pública. Da juventude, é o primeiro emprego. E eles me questionam sempre: Expedito, e aí? O que você vai fazer? Como eu vou deixar de... A porta está batendo na minha cara e eu vou arrumar um emprego? Só tem um caminho, é a industrialização. É nós pegarmos a nossa matéria-prima, que hoje nós estamos mandando para fora bruta, e industrializá-la no nosso estado. A soja, transformando em óleo, transformando em leite, transformando em ração para gado. O couro do boi, que poderíamos estar aqui com uma indústria calçadista, estamos agregando valores em outros estados. Este é o nosso compromisso, industrializar Rondônia. Ok, obrigada, candidato. De acordo com as regras, agora o candidato Maurão faz a pergunta ao candidato Coronel Marcos Rocha, porque o Coronel Charlon será o último a responder. Pode escolher o número, candidato Maurão. O número, só tem ali o 5. 4 ou 5? 4 ou 5. Vamos pedir o 5. Pode rodar. Candidato, de acordo com o IBGE, em Rondônia, a cada 1.000 crianças nascidas, 20 não completam 1 ano de idade. Essa média é quase 54% pior que a nacional. E Rondônia é o 3º pior estado do país no quesito mortalidade infantil. Qual solução o senhor, como governador, pode trazer para mudar este trágico quadro? Nós vamos investir mais na saúde, investir na saúde básica. Se nós investirmos na saúde básica, lá no município, fazer a parceria com os prefeitos, para que tenha o atendimento no posto de saúde, para que tenha o atendimento nas UPA, nós vamos estar diminuindo a morte infantil. Então é esse trabalho que sempre fiz, ser parceiro dos prefeitos como presidente do Poder Legislativo. Vou fazer isso participando, sendo de mão dupla com os municípios, investindo na saúde básica. Se nós investirmos na saúde básica, nós vamos diminuir e vamos reduzir muito esses números hoje que nós temos. Então temos que ter essa parceria diretamente com os prefeitos, com os municípios, porque é um dever do município fazer. Alguns municípios não têm dinheiro, outros têm dinheiro, não conseguem fazer gestão, falta até cibalena nos postos de saúde, mas precisamos de fazer esta gestão, fazer essa parceria com os municípios, que aí nós vamos estancar. O município está dentro do estado, não tem jeito do município estar fora, por isso precisa da parceria nossa, como governador, com o município. Obrigada, candidato. Candidato Marcos Rocha. A gente tem que saber que Rondônia ela tem uma dificuldade muito séria em relação ao saneamento básico. A gente pode observar também o número
alarmante que vem crescendo, não só em Rondônia, mas em todo o Brasil, em relação ao Zika vírus. A mortalidade ela tem se aumentado e no caso das crianças, dos recém-nascidos, a gente sabe que no primeiro mês de nascimento, a criança morre. Então nós vamos investir no programa de prevenção da mortalidade infantil, atendendo principalmente a primeira fase de vida. Não tem como nós permanecermos num estado dessa forma. E como conseguir recursos? O recurso para esse meio, como eu sempre tenho batido, é o que o meu presidente tem falado, combate à corrupção. Aí o recurso vem. Candidato Maurão? Pois é, nós vamos manter essa parceria com os municípios, com os prefeitos. Se os prefeitos conseguirem fazer a parte dele lá, com o investimento do Estado, investindo na saúde básica, com isso nós vamos poder estancar essa mortalidade. Esse é o compromisso que eu assumo com você, eleitor, com você, prefeito. Não adianta eu jogar a responsabilidade para os municípios, mas sim fazer essa parceria que os prefeitos precisam. Hoje, o recurso da maioria dos municípios estão com dificuldade até de pagar folha de pagamento. Perderam a receita dos municípios, principalmente os municípios pequenos, para o município de Porto Velho. 22% da receita do montante veio para a capital e hoje está faltando para os municípios. Obrigada, candidato. Restou apenas uma pergunta. Quem responde é o candidato Coronel Rocha e, na sequência, o candidato Charlon é quem vai comentar. Por favor, a pergunta. Candidato, segundo o levantamento do Tribunal de Contas de Rondônia, o déficit de vagas no sistema penitenciário tem crescido ano após ano entre 2011 e 2017. O que fazer quando é necessário prender cada vez mais criminosos e sabendo-se que os presídios estão desumanamente empilhando presos? Ok, eu fui secretário de Justiça do Estado de Rondônia. Quando cheguei no sistema, verifiquei um sistema caótico. Tinha cerca de 30 presos por vaga, até 20 presos por vaga. Foi deixado de herança do governo anterior, do outro governo, foi deixado muitas obras por fazer. Nós conseguimos sim concluir as obras, deixando 3 para serem entregues agora. Conseguimos fazer a questão de aquisição de material necessário para que houvesse então a segurança nos presídios. Conseguimos impedir que aqui em Rondônia acontecesse o que aconteceu em outros estados, quando mortes, muitas decapitações, e aquilo alarmou a todo o nosso país. O Tribunal de Contas, então, fez um parecer. E nós conversamos com o Tribunal de Contas para que, então, eles fizessem a questão de um levantamento daquilo que podia ser feito para sanear os problemas dentro do sistema prisional. Fizemos. Melhoramos a qualidade da comida, reduzimos custos, fizemos tudo o que é necessário. Agora, num país onde nós não sabemos hoje quantos serão presos, é importante que se faça uma redefinição da nossa lei que trata das prisões, da LEP. Só obrigada, assim nós teremos candidato. condições de suprir essa... Candidato Coronel Charlon. Está ali o culpado. Ele que falou, não aumentou as vagas, ele que é o culpado, ele era secretário há 5 anos. E essa conversa do Tribunal de Contas aí é bem para delegado também, que ele nem sabia, está lá escrito, estava aí na imprensa esses dias, que o Tribunal de Contas teve que falar para ele. Eu acho que o Tribunal de Contas foi lá e dizia, olha, o valor é esse, tem tantos preços, porque ele não sabia, ele não mandava em nada. Então o problema é ali, ó, ele que é o culpado. No nosso governo não, nós vamos fazer administração séria, porque eu mando, entendeu? Ele não mandava e ficou bagunçado o sistema, entendeu? Nós vamos botar no eixo o negócio, valorizando os agentes penitenciários que foram abandonados por ele. Candidato. Veja bem, qualquer charlatão, charlatão, consegue falar qualquer coisa e tentar enganar a população. Eu não tenho recursos para pagar nenhum tipo de jornal para ficar tentando acusar aqueles adversários políticos. E eu não vou fazer isso porque uma coisa é a questão de honra, outra coisa é o mau caratismo. Como eu não sou mau caráter, eu vou trabalhar oferecendo propostas. Peguei um sistema destruído, uma organização que não funcionava e fiz. Esses sites que ficam acusando, levantando mentiras, eles fazem porque são pagos. E são pagos por charlatões, que tentam denegrir a imagem e até usar o nome de Bolsonaro nas suas campanhas. Mas a verdade sempre aparece. Obrigada, candidato.
Esse foi o primeiro bloco do debate da SIC TV. No próximo bloco teremos mais 2 rodadas de confronto direto entre os candidatos. Voltamos já. Estamos de volta com o debate da SIC TV. Obrigada a você que nos acompanha em todo o estado de Rondônia. O candidato Coronel Charlon pediu direito de resposta, foi analisado e a banca aceitou o direito de resposta. Ele terá 30 segundos. Candidato. Eu queria falar que, infelizmente, o candidato é um desequilibrado, né? Fica ofendendo as pessoas. Eu não, eu sou tranquilo, né? E queria dizer que o castelo de areia e Ariquemes que ele construiu é uma porcaria. Eu fiz a denúncia lá da cozinha também, e aí achamos mais um monte de remédio vencido lá, porque não tinha fiscalização. Existia uma incompetência muito grande na gestão. Então o Coronel Charlon vai sim fazer uma gestão de respeito, principalmente de você, agente penitenciário. Muito obrigada, candidato. Neste segundo bloco, teremos 2 rodadas de confronto direto entre os candidatos. E de acordo com o sorteio prévio, o primeiro candidato a perguntar é o candidato Expedito Júnior. A quem o senhor direciona a pergunta, candidato? Candidato, como é que você vai conciliar, na sua gestão, desenvolvimento com o meio ambiente? Candidato. Nós vamos primeiro regularizar as reservas hoje, que não são mais reservas. São áreas produtivas e com o zoneamento, com o Instituto de Terra que nós vamos criar no nosso governo, com isso nós vamos poder regulamentar, separar o que é reservas e o que é produção, terra produtiva. Nós temos hoje áreas que são áreas que diz que são reservas, que tem pessoas que estão há 20, 30 anos que já têm a sua terra titulada, escriturada inclusive. Então, com o Instituto, com a regularização fundiária, nós vamos separar a área produtiva e a área de reserva. Com isso, nós vamos poder produzir mais, gerar mais emprego e conservar as áreas de reserva. E aquelas que são de reservas, nós vamos permutar com essa área que hoje tem o nome e está titulada como reserva. Vou dar um exemplo, como a reserva Jaci-Paraná, que hoje não é mais reserva, só tem o nome de reservas. E nós temos Cujubim, por exemplo, que tem 7.000 famílias que não tem mais mata, não tem mais reserva nenhuma. Vamos permutar esta área e com isso nós vamos gerar economia e aquecer mais a nossa agricultura. Obrigada, candidato. Candidato Expedito, a réplica. Áreas de reserva, nós não precisamos criar mais. Nós precisamos cuidar das existentes, das que existem já no nosso estado. O que nós precisamos fazer hoje é recuperar as áreas degradadas. Com certeza, recuperando as áreas degradadas, nós vamos triplicar a nossa produção e fazer programas voltados para o agricultor, como as horas máquinas, para que o produtor possa fazer a destoca, o carreirão, tanque de peixe, as estradas, a distribuição de sementes, o ProPeixe, que foi um programa que já deu certo. Enfim, nós precisamos fomentar a nossa agricultura, a nossa produção. Aí sim, nós vamos melhorar também a vida do homem do campo. Obrigada, candidato. Réplica, candidato. Nós vamos fazer, no nosso governo, as áreas degradadas, vamos corrigir elas. Nós temos aqui o exemplo aqui do município de Porto Velho. São áreas que as pessoas achavam que não eram terras boas, eram terras fracas. E hoje ela está sendo corrigida e está produzindo mais do que as terras lá do Cone Sul, que são terra roxa, terra de bacuri. E hoje essas terras estão sendo corrigidas e elas estão produzindo e está muito próximo do porto para exportação, principalmente do soja. Com isso, nós vamos investir regularizando, documentando, dando documento para que o produtor de fato possa buscar a linha de crédito e poder fazer investimento na sua propriedade, gerar receita e gerar emprego. Obrigada, candidato. Como o candidato Maurão foi o escolhido para responder, ele fará a pergunta. A quem o senhor dirige a sua pergunta, candidato? Não pode para o candidato Expedito. Não pode. Eu vou pedir ao candidato Pimenta. Pimenta,
o que você pretende no seu governo fazer para o meio ambiente do nosso estado? Candidato. Primeiro, candidato, fazer o que vocês não fizeram, né? Nesses 28 anos que o senhor foi deputado estadual, 3 vezes presidente da Assembleia, o meio ambiente, como por exemplo... E aí? Fazer, candidato, o que o senhor não fez nesses 28 anos como deputado estadual e 3 vezes presidente da Assembleia. Do nosso meio ambiente, nós precisamos, por exemplo, cuidar dos nossos mananciais, do nosso Rio Madeira, da hidrovia do Rio Madeira, mas principalmente das nossas bacias hidrográficas, porque o agronegócio está entrando e vem destruindo. A preocupação do Pimenta, por exemplo, nós não temos aqui, outro dia, quase que acaba uma cidade em chama, porque o Estado não tem helicóptero, aviões dotados com tanques de água para apagar fogo. Nós estamos vendo pessoas morrendo aqui. O nosso problema de saúde é tão grave por causa do desmando. E tem mais uma coisa grave, né? O senhor tem assistido fiscais queimando máquinas, destruindo propriedade alheia e nada fazem. O Pimenta terá a responsabilidade com o meio ambiente para o futuro das nossas crianças. O futuro nosso depende do meio ambiente. Candidato, eu sou a favor do meio ambiente e defendo que seja conservado as nossas remanescentes, a nossa nascente de água, mas também sou a favor do homem trabalhador, do produtor rural, aquele que produz, aquele que veio para Rondônia, não só para cuidar do meio ambiente, ele veio para cá para produzir. E com isso, nós vamos fazer a regularização, vamos criar esse instituto, definir o que é do meio ambiente e deixar o que o produtor rural possa produzir ainda mais. A grande maioria da onde nós temos a maior concentração de reservas, nós temos pouco receita. O município de Guajará, por exemplo, é o município que tem a maior reserva. É um dos municípios hoje mais pobres do estado. Candidato, para isso precisa de recursos, o senhor sabe muito bem disso, mas infelizmente deveria ter mais fiscais, né, fiscalizando o meio ambiente, apoiando. Mas, por exemplo, lá no seu gabinete na Assembleia, dizem que tem 188 cargo comissionado, né? Os políticos de Rondônia só se preocupam em cargo político comissionado para terem cabos eleitorais, como as avenidas estão cheias de pessoas. E não é dessa forma, candidato. O Pimenta de Rondônia vai fazer concurso público para as pessoas, através do meio ambiente. Nós iremos também fazer turismo de negócio, turismo ambiental, para que a população possa ganhar dinheiro, principalmente empregar as nossas juventudes nos lagos que as hidrelétricas patrocinadas por vocês têm destruído. Obrigada, candidato. A quem o senhor direciona a sua pergunta, candidato? A minha pergunta, quem que eu posso perguntar? Coronel Charlon. Só tem ele agora? Para o candidato Expedito. Eu vou fazer a minha pergunta ao candidato Expedito Júnior. Só corrigindo, segundo as regras, o Expedito não pode. Sobrou o Coronel Charlon. Ele vai ser o último, na verdade, a responder. Ah, tá. Para quem é que eu vou perguntar? Marcos Rocha, Coronel Charlon ou o candidato Vinícius Miguel? Vou fazer a pergunta ao Rocha. Candidato Rocha. Candidato, nós estamos vendo aí o povo de Rondônia assistindo, todos os candidatos aí tem uma pessoa para admirar, né? Ou é um padrinho político, tem um senador que está envolvido em corrupção, o outro tem um padrinho na prefeitura, e o senhor também não é diferente. Me fala de proposta para Rondônia, para a gente administrar esse estado sem admirar político corrupto. Ok, aquele que eu sigo, aqui que inclusive me convidou para que eu fosse candidato a governo de Rondônia, é o Jair Bolsonaro. É um homem que eu tive o prazer de conhecer no início da minha carreira militar, no Exército, lá em 88. E depois nos reencontramos agora recentemente. Me convidou para isso e eu tenho muita honra, porque ele vem trazendo propostas que dignificam a família, que honram a família, que respeitam a integridade da criança e que ao mesmo tempo vem trazendo
tudo aquilo que a sociedade esqueceu ao longo desses anos. Palavras como moral, caráter, dignidade, honra, respeito, companheirismo, disciplina e ordem. Nós precisamos entender que sem essas palavras, um país não consegue se reerguer. E ele fala uma coisa a mais, e é o que eu acredito também, por isso estou com ele. Ele fala que nós precisamos combater a corrupção, nós precisamos dar chances da família educar as suas crianças. E hoje é o que a gente tem visto ao contrário. Hoje, infelizmente, a gente tem sofrido os desmandos de governos federais que destruíram a família. Vamos juntos mudar Rondônia. Candidato Pimenta. Candidato, eu sou católico e o homem que eu admiro morreu pregado numa cruz no meio de 2 ladrões, chama Jesus Cristo. Dizer ao senhor que candidatos que diz que mulher tem que ganhar menos porque pare, e que mulher é apenas um erro de fecundação quando uma mulher vai gerar um filho, isso não é exemplo de família. Queria dizer para o senhor que família é assim, o senhor cuida da sua, eu cuido da minha, e o Pimenta, governador de Rondônia, vai cuidar de todas as famílias, gerando emprego e renda, dando direito e concedendo a liberdade. Uma família, um pai de família sem emprego e sem renda, ele fica submisso, principalmente a ser porta-voz de mentiras e de falácia. Pimenta de Rondônia vai gerar emprego e administrar o estado de Rondônia para todos, com saúde, com educação. Tempo encerrado. Tréplica. Eu sou cristão desde que nasci. E o que eu quero dizer é que o senhor perguntou sobre padrinho político, não foi padrinho religioso, né? Eu sou um homem cristão. Quero dizer aqui o seguinte, que vamos sim trabalhar com as crianças, vamos trabalhar com as famílias. A gente sabe que a personalidade de uma criança é formada até os 7 anos. E eu entrei aos 7 anos numa escola. Hoje a criança entra muito cedo. Então quem está gerando o conhecimento ou formando a personalidade são pessoas que não a família. Isso a gente precisa corrigir. Nós precisamos trabalhar. O governo, que o senhor tanto criticou no passado, o PT, agora o senhor está aliado, foi ele que causou toda essa destruição. E hoje nós vamos corrigir tudo isso de errado com os nossos familiares. Obrigada, candidato. O senhor pode fazer a pergunta agora ao Coronel Charlon ou ao Vinícius Miguel. Coronel Charlon, fazer uma pergunta que certamente, Tenente Coronel, que o senhor é, não coronel, o senhor vai conseguir responder, né, de forma adequada. A respeito do Colégio Militar, né, que assim como eu falo, o senhor também fala. Qual é a sua proposta para a educação e da escola militar? O senhor sabe que a questão da escola militar, ela veio à tona há 2 anos atrás apenas. A gente tinha apenas o Colégio Tiradentes 1 e depois Jaci. Por que está em alta o Colégio Militar hoje? Porque não funcionou no governo a educação. Isso é uma verdade, o IDEB estava baixo e os colégios militares de todo o país é que elevam o IDEB para cima, entendeu? Só aqui o senhor sabe que o nosso orçamento da Polícia Militar é pequeno, bem como o efetivo, que esse governo incompetente que o senhor faz parte, pegou o nosso efetivo de 5.800 e entregou com 4.900. Então, nós não temos e não é responsabilidade da Polícia Militar fazer vários colégios militares. Ao contrário, a educação tem 1 bilhão e 300 para gastar. Nós precisamos investir na educação, melhorando ainda mais a qualificação dos professores, melhorando a estrutura que foi abandonada para esses índices continuar. Porque não se falava até 2 anos atrás em colégio militar. Só fala agora porque a educação foi mal. Então, os nossos colégios, o senhor bem sabe, que eleva o índice. E o nosso índice de 6,5 a 7,2. Eu fui diretor do Colégio Tiradentes, primeiro vice-diretor em 2006, 2007 e depois 2011, 2012. Em 2006 criei o curso pré-vestibular daquela escola. Hoje tem médicos, tem advogados, tem oficiais, inclusive do Exército, da Polícia Militar, que foram meus alunos. E eu vi, em 2011, um número de 5.989 pais que me procuraram querendo matricular seus filhos numa escola onde só havia 1.200 vagas. Quando ele fala, então, que só foi há 2 anos que isso aconteceu, é porque ele não sabe da verdade. Isso aconteceu muito tempo atrás. Colégio Tiradentes de Rondônia de 93. Nós vamos sim implantar um colégio militar nas principais cidades e ampliar aquelas que já tem.
A tréplica, candidato. Nem memória tem. Só tinha um colégio militar aqui, depois de Jaci. Isso que eu me referi, entendeu? Os colégios, e anda prometendo aí como se nós tivéssemos efetivo. Em cada cidade vai levar um colégio. Eu não. Eu vou melhorar a educação. Eu preciso melhorar a educação. Levar os índices do INDEB para cima. Não é através dos colégios militares. Porque quando a gente assume através do colégio militar, os professores são os mesmos. Qual é a mágica? Nós vamos levar a disciplina, a organização que está faltando. Os professores são bons. E aí eu vou capacitar vocês ainda mais com mestrado, doutorado, porque eu sei que a massa de professores é boa. Essa que foi abandonada 54 dias no seu governo em greve. Obrigada, candidato. Agora o candidato Coronel Charlon faz a pergunta ao candidato Vinícius Miguel. O candidato Expedito Júnior será o último a responder. Candidato, pode fazer a sua pergunta. Vinícius, vamos falar agora de agricultura. Você sabe que esse governo incompetente, quando ele entra no governo, a primeira coisa que ele faz é quebrar Emater. E aí os nossos produtores ficam sem assistência. Então não tem como produzir, aumentar a produção sem assistência técnica. O que o senhor vai fazer para corrigir essa mazela? Candidato. Charlon, agradeço a pergunta. Antes de tudo, eu queria começar dizendo que a grande solução, a grande resposta é, diferente dos outros candidatos aqui que ostentam todo tipo de título, né, a gente tem coronel, tenente-coronel, tem pessoas até com títulos de nobreza. O único título que eu ostento e que honro muito é o de professor. E eu acho que é por aí que nós podemos melhorar a nossa agricultura, com educação, educação ambiental, educação técnica, pensar no ensino profissionalizante e em formas de intensificar a produção com menor depredação ambiental. Ao contrário dos outros concorrentes que aqui estão falando que protegem o meio ambiente, que têm preocupação com a economia, eles têm promovido uma verdadeira devastação. Alguns deles têm, inclusive, 1.500 cabeças de gado que estão penhoradas, que esse gado não tem GTA. Esse gado está em locais que não deveriam estar. Esse gado, inclusive, deveria ser usado para pagar a multa do dinheiro que eles roubaram. Candidato, a réplica. Nós vamos recuperar a Emater, porque não existe aumentar a produção sem assistência técnica. Mais de 90 mil propriedades foram abandonadas. E aí eu vou levar novamente a Emater para te dar assistência. Mas aí nós vamos cair num problema, porque eu melhoro a Emater, aumento a produção e a sua produção você não tem como escoar porque não tem estrada. As estradas estão tudo emburacadas. Esses incompetentes não deram conta nem de manter a malha do Estado. Então nós precisamos recuperar. Eles têm, e isso eu falo em 3 níveis. O fita para os municípios, que ele só libera se o cara for peixada. Comigo, como eu não tenho partido mesmo, eu vou liberar para todos. Recuperar a nossa malha estadual e fazer uma grande intervenção com o governo federal para duplicar a 364. Candidato à tréplica. Sem dúvida, é preciso pensar nesses processos que fomentem os arranjos produtivos locais, para permitir com que as pequenas economias dos municípios funcionem ainda melhor, que a produção seja ampliada, garantir recursos para o asfaltamento das ROs e buscar com a bancada federal recursos que possibilitem a ampliação da nossa BR-364, permitindo o escoamento de toda a produção, assim como permitir com que outras pessoas cheguem naqueles mercados locais e possam adquirir tais produtos. É assim que nós podemos sim, junto com a Emater, junto com programas específicos da própria SEDAM, pensar num desenvolvimento sustentável para Rondônia. Como o candidato Vinícius Miguel acabou de responder, ele fará a pergunta ao candidato Expedito Júnior, que foi o primeiro a responder. Pode fazer a sua pergunta, candidato. Expedito, qual vai ser o seu critério para nomeação de pessoas nos cargos de 1º e 2º escalão? Candidato. Muito obrigado, Vinícius. Eu tenho uma certeza, em sendo governador, a partir de 1º de janeiro, eu não vou aceitar em hipótese alguma as barganhas políticas, a negociação, a indicação política, seja da Assembleia Legislativa, seja do Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Eu vou nomeá-los, os nossos técnicos. Vou escolher a dedo. Sabe, Vinícius,
o cidadão, ele está votando no expedito. Ele não está votando nem no secretário, nem no assessor. Amanhã, quem tem que dar conta do recado sou eu. Amanhã, quando eu tiver os problemas, e eu tenho certeza que eu deverei enfrentá-los, na educação, por exemplo, eu é que vou conversar com o Sintero. Não vai ser o meu secretário, porque eu é que estou sendo escolhido para governar os destinos do meu estado. Então, a nossa escolha vai ser técnica, pessoas capacitadas para me ajudarem na construção do estado de Rondônia. Eu espero poder acreditar e que, se o senhor for eleito governador, que o senhor cumpra essas promessas. Agora, nós precisamos lembrar que todos os outros candidatos que já possuíram mandatos, inclusive mais de 20, mais de 30 anos de mandatos, sempre tiveram à sua disposição um conjunto de cargos e nunca aplicaram os critérios que hoje prometem. Hoje eles falam que vão fazer nomeações técnicas, que vão valorizar servidores de carreira, que vão fazer contratações por concursos públicos. No entanto, é imperioso que nós lembremos que eles já tiveram essa oportunidade e não a utilizaram. Ao contrário, fizeram verdadeiros loteamentos de cargos públicos, buscando unicamente uma composição para sua satisfação pessoal. Obrigada, candidato. A tréplica, candidato. Mas eu vou fazer. Você pode ter certeza que eu vou honrar os meus compromissos. Compromisso esse que eu estou discutindo, conversando com toda a população do meu estado. Eu percorro, Vinícius, 52 municípios do estado de Rondônia. Eu ando, e, aliás, lhe encontro de vez em quando por algumas cidades. Recentemente encontrei em Cacoal. E é conversando, dialogando e construindo um governo mais humano. Eu vou fazer um governo mais humano. Eu vou fazer um governo voltado para as pessoas. Eu vou fazer um governo fazendo a inclusão com a nossa sociedade, discutindo e tomando as decisões certas. Ouvindo a sociedade, pode ter certeza, eu irei errar menos. Obrigada, candidato. Vamos agora dar início a mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos e também de acordo com o sorteio já realizado. Quem começa essa rodada é o candidato Marcos Rocha. Candidato, a quem o senhor direciona a sua pergunta? Expedito. Pode fazer a pergunta. Candidato, o senhor alega em entrevistas que nunca teve seu nome envolvido em escândalos, desvio de dinheiro público. No entanto, o que temos no currículo de 30 anos de vida pública, como a gente verificou, é que foi um senador cassado por votos, por compra de votos. Candidato em 2010, teve candidatura negada pelo TRE. Como o senhor vai combater a corrupção no seu governo? Que garantia rondoniense tem que o senhor não será marcado pelo desvio de recursos públicos? Candidato. Primeiro, eu fico muito tranquilo para te responder, porque mais de 30 anos de vida pública, eu nunca tive o meu nome envolvido em desvio de dinheiro público, e eu torno a afirmar isso para você. Eu sei que você traz uma matéria requentada, que na eleição passada, nós fomos candidato a governador, nós tivemos o nosso registro deferido, sou ficha limpa, estou pronto para ser candidato a governador do estado de Rondônia. E você tem a certeza que eu, em sendo governador a partir do dia 1º, a primeira coisa que eu vou fazer uma reunião com os poderes, sentar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, mas acima de tudo, aparelhar também a minha Procuradoria e a minha Controladoria, para coibir os desvios de dinheiro público, para coibir os desmandos com o dinheiro público, obras inacabadas, obras paradas. Infelizmente, isso acontece no nosso estado. Este é o meu compromisso. E o povo de Rondônia me conhece. Há mais de 30 anos, graças a Deus, me orgulho de ter trabalhado muito por Rondônia. Senhoras e senhoras, eu sou ficha limpa. Não sou político de carreira e nem pretendo ser político de carreira. Eu estou aqui em razão de uma missão. Hoje a missão não é tão somente a gente alcançar um cargo público. Hoje é de recuperação do nosso país e do nosso estado. De tudo que vem acontecendo ao longo desses muitos anos, provocados inclusive pelo governo federal. Hoje estou com Bolsonaro para presidente da República, Coronel Marcos Rocha aqui. Vamos sim combater a corrupção. Passei já por vários cargos públicos, e nunca tive nenhum tipo de processo. Sou verdadeiramente ficha limpa, não tenho nem nenhum tipo de ação criminal. Vamos juntos mudar Rondônia. Candidato, a tréplica. Não sou diferente nada de você. Até porque
eu estou com o meu registro também deferido, assim como o seu. Ficha limpa. Somos candidato aqui e estamos discutindo as propostas e as proposições que nós entendemos que nós podemos propor para melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Eu também já ocupei cargo público. Eu fui secretário de Estado do Trabalho e Promoção Social. Nunca respondi a nenhum processo de desvio de dinheiro público. O processo que eu respondi foi eleitoral. Você conhece bem. E o povo do estado de Rondônia também sabe e conhece muito bem. Por isso, acreditam na nossa política, no jeito Expedito Júnior de governar Rondônia. Como o candidato Expedito Júnior acabou de responder, será o próximo a perguntar. Quem o senhor direciona a sua pergunta, candidato? Candidato Maurão, pode perguntar. Maurão, qual vai ser a sua política na área da saúde pública? Você que fala que a saúde nossa não está tão ruim, está boa. Qual será a sua política, Maurão, para a saúde pública do nosso estado? Nossa política da saúde, nós vamos... Já está sendo descentralizado, mas nós vamos descentralizar mais ainda. Para que o paciente lá do Cone Sul, paciente do centro do estado, não tenha que vir para cá. Hoje nós já temos hospital em Buritis, nós temos o hospital em Cacoal, que é o hospital regional, nós temos o hospital na Ponta do Abunã, nós temos hospital para ser construído, que já está iniciado em Ariquemes, e o nosso pronto-socorro aqui, que é o Euro, que também é uma obra que eu vou dar início. Então nós vamos descentralizar ainda mais e ampliar a nossa saúde, como o Hospital de Guajará, que está quase pronto para ser inaugurado. Então a hora que nós descentralizar, tirar o foco desse fluxo desses pacientes, que tenha que vir para o interior, tudo aqui para o João Paulo, para o hospital de base, com isso nós vamos poder melhorar muito a nossa saúde. Vamos atender lá na base, lá no município, centralizando, regionalizando a saúde. Isso nós vamos cortar gasto de ambulância, ter que trazer o paciente ter que sair lá do interior, vir quase 1.000 quilômetros para fazer o tratamento aqui na saúde. Ele vai poder tratar lá na sua base, lá no seu município. Maurão, vocês não deram conta de entregar o hospital da cidade de Guajará-Mirim. O hospital está há quase 1 ano, a obra paralisada. A obra de Ariquemes está há 3 anos, o dinheiro sendo jogado no lixo. O hospital de Ariquemes também está só no alicerce. O dinheiro está na conta para licitar o hospital Euro de Porto Velho. O hospital João Paulo também não deram conta. Tenha certeza, eu sendo eleito governador do estado de Rondônia, eu vou licitar o Euro, que o dinheiro já está na conta. Eu vou retomar a obra de Guajará, de Ariquemes, e vou concluir com a bancada federal, Ji-Paraná e a cidade de Vilhena. Deputado, eu admiro muito o seu prefeito da cidade, aqui da capital, que pregou na campanha que ia transformar a saúde, que ia melhorar a capital. Hoje você vai num posto de saúde, não tem cibalena. Você vai hoje lá na Ponta do Abunã, não tem uma ambulância. Aumentou a receita do nosso estado, do nosso município Porto Velho, 20% que tirou dos outros municípios com a vinda das usinas. Tem dinheiro em conta na saúde. Tem 40 milhões na saúde e não tem a cibalena. Tem 40 milhões na saúde e não tem uma ambulância. Os nossos pacientes têm que vir tudo para o João Paulo, para o hospital de base. E é o prefeito, que você todo dia está com ele, que você tem mais de 300 cargos hoje, nomeado lá, é seu prefeito do PSDB, que hoje tem uma rejeição de 70% da sua aprovação. Candidato, o senhor faz a pergunta agora, candidato. A quem o senhor direciona a sua pergunta? Eu direciono ao Marco Rocha. Marcos. O Marcos Rocha não pode, candidato. Não pode? Demais. Ele vai ser o último a responder. Tem quem mais? Fora. Expedito também não. O senhor pode direcionar ao candidato Vinícius Miguel, candidato eu vou Charlon. Fazer essa pergunta. O que você vai fazer no seu governo, caso você ganhar o governo, para ainda melhorar o agronegócio do nosso estado de Rondônia? Que é a mola mestra, é o que nós temos de forte, que é o agronegócio, que isso faz que Rondônia cresce no momento de crise, o nosso agronegócio. Mas eu acredito que precisamos crescer ainda mais. O que você tem
de proposta no governo para ainda mais melhorar o agronegócio do nosso estado. Eu me dirijo para os pequenos trabalhadores no campo, para aqueles da agricultura familiar. Acredito que é possível melhorar ainda mais a nossa produção, assegurando segurança alimentar a partir da produção estabilizada de alimentos. Como mencionava antes, daremos início a um amplo programa de formação e capacitação, assim como pensaremos em um programa de microcrédito. É assim que nós poderemos pensar. Com relação ao agronegócio, nós também iremos viabilizar com as instituições financeiras existentes de âmbito federal a viabilização de crédito para a agroindustrialização do nosso estado. Essa é uma outra medida. Iremos buscar também, a partir de uma paradiplomacia, investimentos internacionais, para que possamos, então, captar recursos que possibilitem a grande intensificação no campo e a ampliação de uma revolução verde. Mas, candidato, eu, de fato, sei muito pouco sobre o agronegócio e o campo. Diferente de você, que tem 1.500 cabeças de gado, conforme o processo 589856-2010, que estão todos indisponibilizados por conta do seu envolvimento na folha paralela. Candidato, é mais um ataque que o candidato vem a mim, porque estão aí nas pesquisas, nem aparece direito, e aí não tem proposta para a agricultura, porque não conhece a agricultura. É um candidato que nasceu aqui em Porto Velho, não conhece nem o estado de Rondônia, não sabe nem a cidade do estado de Rondônia quais são. Eu sou agricultor, eu sou da roça, eu nasci na roça, sei o que, como governador, vou poder fazer muito pela agricultura. Investir ainda mais no agronegócio, entendendo que essa é a mola mestre principal que o Estado tem. Nós investindo na agricultura, nós vamos ter melhor educação, melhor saúde, nós vamos ter melhor estrada, porque vamos ter dinheiro. Se nós arrecadarmos, se nós produzirmos, o comércio vende. Com candidato, isso, por favor. Não são ataques. A população rondoniense precisa de esclarecimentos. A gente precisa saber o que é que está acontecendo nos corredores escuros e escondidos da Assembleia Legislativa. Nós precisamos saber quais são as práticas de saque dos cofres públicos. Nós precisamos saber, inclusive, a quantas anda esses tantos processos judiciais que o senhor responde. Mais de 4 ações de improbidade administrativa. Aliás, pelo menos 3 processos criminais em segundo grau, aqui no nosso Tribunal de Justiça. Em um deles, inclusive, já em alegações finais, onde o Ministério Público, como consta aqui, afirmou que o senhor, em associação criminosa, concorreu para o desvio em proveito próprio de muito dinheiro. O candidato Vinícius agora pergunta para o Coronel Charlon ou Pimenta de Rondônia. Vinícius? Pimenta. Quem responde? Pimenta. Pimenta, nós estamos vendo que alguns candidatos não têm sequer condições de estar nessa disputa, uma vez que a palavra candidato vem do grego candura, cândido, que remete a uma ideia de sacralidade, de pureza. O que é que no seu governo nós podemos esperar de um programa de combate à corrupção? É verdade, candidato. Aqui tem candidato que é mais sujo do que puleiro de pato, né? Mas eu gostaria de dizer para o senhor que nós iremos principalmente dizer à população: Rondônia tem uma renúncia fiscal de quase 1,3 bilhão. Renúncia essa que os deputados concederam, principalmente as hidrelétricas do Madeira, né, que foi construída com dinheiro público e hoje gera energia mais cara para Rondônia. Quase 1 bilhão de isenção. Esse dinheiro, ele está faltando nos cofres para a gente investir em ciência e tecnologia, principalmente quando o IFRO, quando a Uni, quando a Fiocruz e quando a Embrapa está necessitando tanto. Pimenta de Rondônia quer dizer ainda, Vinícius, que a CAED deve quase 900 milhões. E eles querem que a CAED sangra para dizer que não presta, para os empresários ligados a esses políticos de Rondônia comprar, que nem comprar a Ceron e colocar os servidores nossos aí, a população não tem água. Nós temos ainda sonegadores, empresários políticos que sonegam impostos. Tem empresas que sonegam aqui mais de 600 milhões. E é por isso que o Pimenta vai ser o governador, que nós iremos fiscalizar, nós iremos acabar com os privilégios, principalmente... Obrigada, candidato. Tempo encerrado. Candidato Vinícius.
Foi dito, agora há pouco, que eu não conheço o estado de Rondônia, o que é a mais absoluta inverdade. Eu conheço muito bem o estado de Rondônia, inclusive o município de Ministro Andreasa, onde um dos candidatos foi prefeito. Município esse que tem um dos piores índices de mortalidade infantil, um dos piores índices não só de Rondônia, como da região amazônica e do país. De cada 1000 crianças nascidas ali, 33 morrem. E esse dinheiro que falta para a saúde pública, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, é o exato dinheiro, a exata quantia das 30 moedas de prata que são a paga da traição, a paga da corrupção. E nós precisamos acabar com isso. Candidato, eu irei propor um pacto administrativo com os prefeitos de Rondônia. Mas veja bem, candidato, o Pimenta de Rondônia, eu não tenho conchavo. Não tenho conchavo com nenhum partido, com nenhum político. 49 anos de Rondônia. Pergunta para qualquer um deles se eu já tive nos gabinetes deles, se eu andei batendo na porta de político. Ganhei o meu pão com o suor do meu rosto e criei a minha família. O Elvis, o Lucas, a Simone e a Ruth Morimoto, minha companheira de luta, que nunca faltou um dia de serviço lá na Secretaria do Estado como advogado. Agora, o que nós precisamos é administrar Rondônia para todos e não ficar com conchavo. E, candidato, o Pimenta de Rondônia, governador, irá estender a mão para o senhor com seus projetos bons. Também vim participar do meu governo. Obrigada, candidato. O senhor pode fazer a pergunta agora ao candidato Charlon. Candidato Charlon, eu pergunto para o senhor sobre a escola militarizada, porque o senhor e o seu colega não estão se entendendo. Vamos falar aqui, né? Vamos falar como dois candidatos, como dois cidadãos de Rondônia, né? Porque a minha proposta é administrar Rondônia com educação e cidadania para todos. E serei o comandante maior da Polícia Militar. Qual que é a questão do senhor na educação e na escola militarizada? A escola militarizada, como falei anteriormente, ela ganhou essa força porque foram incompetentes na educação. E nós fazemos uma educação de qualidade, porque nós levamos a disciplina e organizamos, porque ela é bagunçada. Mas eu não vou ampliar essa rede, eu quero melhorar a educação, valorizando o professor, recuperando a estrutura que foi abandonada, entendeu? Então é isso que faltou. Aí por isso que eu falei, Pimenta, que a gente falou que não se entende sim. É que querem militarizar tudo. A polícia não tem condição de militarizar tudo. Nós temos que gastar esse 1 bilhão e 300 da educação em projetos, em valorização do professor, né? Tornando ele ainda mais mestre, mais doutores para a questão de melhorar o IDEB, que foi uma vergonha, que eles comemoraram aí, mas esqueceram, desde 2011 estava em 3 e pouquinho. Então eles foram incompetentes, mas tendo a mão de obra especializada, que são os professores, e abandonaram os professores com 54 dias. O bom velhinho abandonou os professores com 54 dias de greve. Aí teve o outro governador dar assistência para os professores. Candidato Pimenta. Candidato, educação a gente tem que tratar com carinho, porque é o futuro das nossas crianças, do povo. Educação eu irei cumprir como governador, cumprir com o Plano Nacional da Educação, com as metas do Plano Nacional da Educação. Irei cumprir com o Plano Estadual da Educação, o que a Assembleia aprovou e não cumpriu até hoje. O secretário estadual de Educação será escolhido através de consenso pelos profissionais da educação. Nós iremos também propor aos militares que querem tanto escola militarizada, para a gente fazer uma troca. Nós levar os alunos do colégio Joaquim Vicente ou do Joaquim para o colégio Tiradentes e os do Tiradentes ir lá para o Joaquim, porque aí nós vamos ver coronel e polícia pegando alunos na porta da escola. Coronel Charlon. Não é assim não, chefe. Nós temos que melhorar a educação mesmo. Você veja que os professores não foram valorizados. Então nós temos que valorizar, essa que é a diferença. Nós vamos levar disciplina para os alunos. Os alunos, infelizmente, sem essa disciplina, os malandros entraram dentro da sala de aula, levando droga, levando arma, e aí desacatando o professor. Então, nesse clima de guerra, dentro da sala de aula, me diga se o professor tem como dar aula. Não tem. 1.200 professores afastados com problema psicológico, porque vai lá dar aula dentro da sala de aula e o aluno, podendo estudar, não vai avançar querendo bater no professor. Nós iremos recuperar sim o IDEB da educação.
Coronel Charlon, agora o senhor faz a pergunta ao candidato Expedito Marcos Rocha, perdão. Mas só está dando nós dois? Coronel Marcos Rocha, eu queria falar com o senhor a respeito, o senhor sabe que foi abandonado a cultura nossa e o turismo. Eu queria saber qual é o seu projeto para melhorar, porque muitos falam em educação, saúde, vamos falar de outro assunto, melhorar a questão da cultura e do turismo no estado de Rondônia. Lembrando que a educação também trata de cultura, né? Por isso que a gente sempre faz essa correlação. A gente tem observado aí em nosso país, em nosso estado, Flor do Maracujá, Confronto, Duelo da Fronteira e tantas outras ações, né, que são extremamente importantes para a cultura do nosso estado, sendo relegados ao segundo plano. Não existe investimento. Eu tenho andado por todo o estado, tenho falado com várias pessoas e personalidades do nosso estado, né, do mais simples ao mais rico, e eles têm falado que necessitam de todo o apoio necessário, o que não tem. Lá em Guajará-Mirim, fui chamado pela população que reclamou, né, a questão de falta de apoio do Duelo de Fronteiras. Eu também sou, né, quando a gente fala de cultura, fala também de esportes, né, eu sou um professor de karatê, eu sou faixa preta, 4º Dan. E os nossos alunos de karatê e de outros esportes, eles têm falado que também não têm o apoio. Nós temos como investir, sim. Primeiro, com o apoio do governo federal, já conversei com o Bolsonaro, nós vamos ter esse apoio. E também, de novo, repito, acabando com a corrupção no nosso estado. Aí sobra dinheiro para tudo. Felizmente abandonaram a cultura. O nosso Flor do Maracujá não tem mais data. Nós vamos botar a Flor do Maracujá em junho. Vamos recuperar o Duelo da Fronteira, igual o senhor falou lá, que também foi abandonado. Só tem uma arquibancada lá que não dá conta mais porque o evento cresceu. Nós vamos incentivar as feiras agropecuárias que abandonaram. Você veja que estamos em plena Expogipa, que era a primeira e a última, que era a Pimenta Bueno, se acabou. Nós vamos incentivar o turismo na região de Guajará-Mirim, incentivar os festivais de praia que foram abandonados, Guajará, Pimenteiras. Nós vamos fazer um grande para atrair o turismo da pesca e solta, para trazer os gringos para pescar aqui no nosso estado. Obrigada, candidato. Finalmente, o Coronel Charlon, candidato Coronel Charlon, concordou com aquilo que eu falei. Obrigado, Charlon. O que importa é o seguinte, nós vamos aplicar os recursos, sim, a respeito da nossa cultura. Nós vamos apoiar, vamos conversar. Quando eu for o governador de Rondônia, eu não vou ficar atrás de uma mesa despachando o documento, não. Nós vamos continuar andando por todo o estado, como eu tenho feito agora, conversando com cada um da nossa população, sabendo aquela real necessidade. Lembrando que o meu plano de governo, ele não está fechado. Eu não posso enfiar algo goela abaixo do nosso cidadão. Estamos conversando e agora também completando o nosso plano de governo para atender melhor a população em todos os quesitos. Obrigada, candidato. Chegamos assim ao fim deste segundo bloco. A seguir teremos mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Voltamos já. Estamos de volta com mais um bloco do debate da SIC TV. Lembrando que transmitem simultaneamente o nosso debate as redes de rádio Parecis FM e Antena Hits, o site sictv.com.br, site Gente de Opinião e diversos outros sites parceiros. Neste terceiro bloco teremos mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. E de acordo com o sorteio prévio, o primeiro candidato a perguntar é o candidato Vinícius Miguel. Candidato a quem o senhor direciona a pergunta. Expedito. Pode fazer a pergunta. Candidato, nós temos péssimos índices com relação à primeira infância, segunda infância e de políticas para a criança e o adolescente de um modo geral. Rondônia está entre os estados em que apresentou piora nos índices de trabalho infantil. Também ficamos, no último mandato, alguns meses em que o Conselho de Defesa da Criança e Adolescente não funcionou. Que tipo de políticas o senhor tem para a área? Quero lhe agradecer, Vinícius, pela pergunta. E eu quero começar
pela educação. Eu entendo que eu posso estender as mãos aos 52 prefeitos do estado de Rondônia na educação básica. Nós temos hoje, fazem políticas com a distribuição de merenda escolar, fazem políticas hoje com a distribuição também do transporte escolar, inclusive tem levado alguns prefeitos para responder processos sobre a questão do transporte, a péssima qualidade do transporte escolar oferecido às nossas crianças. E, na verdade, eu nem culpo tanto os prefeitos, eu culpo mais a política de governo, que seguram para barganhar de acordo com a cara do prefeito, se o prefeito é seu aliado ou não, eles liberam. Nós vamos fazer com que isso aconteça rapidamente. A merenda de qualidade, o transporte de qualidade e a fiscalização. Essa vai ser a nossa... Nós vamos começar na educação básica, Vinícius. Candidato. É essencial que o próximo governador pense na estruturação da Secretaria Estadual de Assistência Social. Hoje é um verdadeiro cabide de empregos em que não há sequer uma carreira da atividade meio ou da atividade fim naquele órgão. Com isso, nós poderemos pensar verdadeiramente no funcionamento pleno e efetivo de uma política de assistência social, de educação e de fomento à cultura, artes e desporto para a infância e o adolescente. Eu quero registrar aqui que eu fui o único candidato que assinou a carta compromisso da campanha em defesa da primeira infância, assumindo nacionalmente o compromisso de defender essa pauta assim que for eleito governador. Ô Vinícius, o nosso compromisso também é de trabalhar com a Secretaria de Assistência Social, fazendo parcerias também com os municípios, com os prefeitos. Nós entendemos que hoje é possível nós unirmos governo federal, governo estadual e o prefeito municipal e darmos uma assistência às nossas crianças. Eu entendo que hoje, Vinícius, quando eu falei da questão da educação, é porque, na verdade, tudo se começa na educação. Tudo se começa ali, nas creches, que nós podemos ser o propulsor da política de creche verdadeiramente acontecendo, que não acontece hoje. Enfim, eu quero discutir isso com os prefeitos, mas também com a sociedade. Como o candidato Expedito Júnior acabou de responder, será o próximo a perguntar. Candidato, a quem o senhor direciona a sua pergunta? Quero perguntar ao candidato Maurão. Pode perguntar. Maurão, qual será a sua política de infraestrutura para o nosso estado, para recebermos os empresários que queiram investir no nosso estado? Primeiro, nós já falamos agora há pouco do incentivo. Nós vamos ter que dar incentivo, trabalhar com os nossos empresários vindo para Rondônia, incentivando eles a investir no nosso estado. Com isso, nós vamos melhorar a estrutura do nosso estado. O saneamento básico, nós precisamos trabalhar projetos do governo federal. Nós não temos hoje como não trabalhar um projeto a não ser no governo federal. Porque se você trabalhar hoje com projetos com recurso próprio, não adianta aqui prometer para você, eleitor, que nós vamos conseguir fazer isso. A nossa margem de investimento é muito pouca. Nós não temos hoje margem para investir nesta infraestrutura, a não ser atraindo mais empresários para cá com os nossos incentivos e, além disso, trabalhar outros projetos direto do governo federal, entendendo que o governo federal também não está tendo essa margem para esse investimento. Às vezes, os candidatos que não conhecem, nunca administrou nada, e sai falando aí, prometendo que vai conseguir fazer tanta infraestrutura, mas não sabe de onde buscar o dinheiro. Então é preciso, para você investir, saber aonde... Obrigada, candidato. A réplica, candidato Expedito. Maurão, você não respondeu sobre a infraestrutura, inclusive para investir e trazer os empresários aqui no investimento que você fala, que nós vamos proporcionar isso com incentivo fiscal. Quando eu falo de infraestrutura, nós temos que... e eu quero liderar esse processo com os governadores do Norte, governador do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso, para que nós possamos fazer a concessão da nossa estrada, a duplicação da nossa BR-364, o asfaltamento da 319, a internacionalização do nosso aeroporto, que nós precisamos para que eles possam ser atraídos para investir no nosso estado. Enfim,
É isso que eu entendo que é possível. Não é recurso nosso, mas é um trabalho nosso, meu como governador do estado. Candidato, nós já temos hoje a Estrada do Boi, que é uma rodovia paralela à rodovia a BR-364. Nós vamos concluir essa obra, que foi iniciada no governo Confúcio, e nós, como presidente da Assembleia, como deputado, nós demos condições, aprovamos um projeto de 200 milhões de investimento. Com isso, nós vamos melhorar a nossa rodovia. Tem candidato aí dizendo que vai fazer a duplicação da BR-364. Não tem dinheiro, nem em Brasília e nem aqui, a não ser que privatiza ela. O que nós podemos fazer é, hoje, com 70 quilômetros, que são dados do DENIT, nós podemos fazer a terceira via, a terceira faixa. Se nós fazermos isso aí com pouco recurso, nós vamos conseguir melhorar. Obrigada, candidato. Agora, candidato Maurão, o senhor pergunta. Pimenta, candidato Charlon ou Coronel Marcos? Vou perguntar para o Coronel Marcos, e ele que é da área, qual projeto ele tem para a nossa segurança do estado de Rondônia melhorar ainda mais. Precisamos de uma segurança melhor. Ok, o estado de Rondônia ele tem crescido índices alarmantes no quesito de segurança. A gente tem observado o crescente índice de estupros, de mortes violentas, enfim. E isso tem que se dar um basta nessa questão. O que ocorre é que os meios necessários para a aplicação da Polícia Militar, Polícia Civil e, enfim, os órgãos de segurança, eles ainda são inadequados. Quando eu estive no sistema prisional, consegui reduzir custos e adquirir armamentos, munição e capacitação dos servidores. Isso está lá, registrado e realmente funcionando. Quando eu for governador, vou fazer o mesmo, não só para a Sejus, como também para a SESDEC, que é a secretaria que trata da questão da segurança. Também investindo em meios de tecnologia, porque sem tecnologia não tem como ampliar o número de ações a serem executadas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Enfim, assim nós sabemos que a nossa segurança será beneficiada, ampliada e a nossa população será agradecida, sim, pela gestão Marcos Rocha. Exato. O nosso governo, nós agora, há pouco tempo, nós aprovamos um projeto reestruturando a nossa polícia militar, a nossa polícia militar e a nossa polícia do Corpo Bombeiro, a toda a nossa segurança. Foi feita uma reestruturação. Com isso, nós motivamos todos os nossos policiais. Hoje, a gente já vê como já melhorou com essa nova reestruturação que a Assembleia aprovou do nosso policiamento do nosso Estado. Eu vou motivar mais ainda os nossos policiais para que ele seja mais valorizado. Se ele está sendo valorizado, ele está sendo motivado, ele vai poder melhorar ainda mais e fazer segurança de verdade. Obrigada, candidato. Coronel Marcos. Junto com Bolsonaro na presidência da República, nós vamos dar condições de atuação. Os nossos policiais, eles têm um seguinte problema: eles não têm a segurança jurídica adequada para efetuar as suas ações. Então nós vamos criar um corpo de serviço jurídico, de atenção jurídica aos policiais. Hoje o policial militar, o policial civil, o próprio bombeiro militar, quando eles acabam desenvolvendo as suas ações, eles acabam tendo que pagar o advogado. Então os salários deles, que já não são tão grandes, acabam sendo reduzidos nessa questão. Vamos apoiar a nossa Polícia Militar, a nossa Secretaria de Segurança, também a Sejus, e assim dar maior garantia aos nossos policiais. Obrigada, Coronel Marcos Rocha. O senhor pode perguntar para o Coronel Charlon Pimenta de Rondônia. Pimenta de Rondônia. Candidato, o senhor afirmou em entrevista, e eu falei isso ainda agora, em determinado programa, ter divergências políticas com o PT, partido com o qual o senhor se coligou dessa vez. Se eleito governador, terá que governar o Estado junto com o PT. Como pretende administrar o Estado com um partido com o qual vai divergir das suas condutas políticas? Bom, não sei se o senhor entende
muito de política, né? De segurança eu estou percebendo que o senhor parece que tem umas falhas. Mas divergência política é porque eu sou do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. E o PT é o Partido dos Trabalhadores. Divergência não quer dizer que não podemos caminhar junto. Eu irei administrar o Estado junto com o PT, sim, porque eu irei celebrar um pacto administrativo com o povo. Iremos celebrar o Congresso do Povo em Rondônia, onde a sociedade civil organizada, juntamente com a Assembleia Legislativa, irá também opinar na nossa administração. Iremos eleger as prioridades para administrar o Estado. Agora, candidato, as pessoas com quem eu ando na política, eu tenho uma mulher, inclusive a única mulher candidata a senadora de Rondônia, que tem gente ainda querendo tirar ela da disputa, representante das mulheres, e mulheres são 52% do eleitorado. A Fátima Cleide foi senadora por 8 anos, nunca houve nem sequer uma manifestação contra ela, e é por isso que ela irá também trazer os recursos de Brasília para o Pimenta administrar o Estado. É tanto que eu falo da Fátima, assim como eu vejo os outros candidatos que não têm coragem de falar dos seus senadores ou das pessoas do partido com quem vocês estão coligados. Candidato Pimenta de Rondônia, o PSL não coligou com ninguém. O PSL, a gente fala sim do nosso candidato ao Senado. Todos os integrantes do PSL pertencem ao PSL número 17. E até convido a todos a votarem no 17, em todas as funções que estamos pleiteando. Lembrando que, por que não coligamos? Porque ao tentar coligar, nós observamos muitas divergências ideológicas. Então, se a gente está partindo para uma ideia de mudança, não podemos continuar na mesmice. O PSL está voo solo, junto com Bolsonaro na presidência da República, Coronel Marcos Rocha aqui em Rondônia. Assim, nós não vamos fatiar nenhuma secretaria, vamos trabalhar juntos e fazendo o que é certo e melhor para o nosso Estado. Candidato, o senhor não coligou porque ninguém quis coligar com vocês. Vocês ficaram batendo, quebrando cabeça. Política a gente tem que fazer com seriedade, olhando para as pessoas e dizendo: vocês não conseguiram coligação? Quem é que queria coligar com vocês? A prova é que os teus candidatos todos são policiais da reserva, né? A maioria dos teus candidatos são assim. E eu quero dizer à população de Rondônia: Pimenta de Rondônia tem 48 anos que aqui estou. Irei administrar o Estado. O governador será o Pimenta de Rondônia e o presidente da República será o Haddad ou o Boulos, porque na minha coligação tem 2 homens para administrar. Mas não se esqueça que os candidatos do teu partido tudo bateram na porta do presidente Lula, que foi o presidente que mais fez por esse país. Obrigada, candidato. Agora o senhor pode fazer a pergunta ao candidato Charlon. Candidato, a pergunta que eu faço para o senhor é na área da saúde. Rondônia passa por maus bocados na saúde, o povo doente, e o Estado nada faz para resolver o problema da saúde no Estado. Eu tenho propostas para melhorar a saúde de Rondônia, combatendo principalmente as desigualdades. Candidato. Por isso que eu falo que vou jogar o veneno lá nos ratos, porque lá tá cheio de rato. E ainda dizem que vão fazer mais. Mais o quê? Mais descaso com a saúde, mais obra parada, porque essa Assembleia, Pimenta, não fiscalizou. Essa Assembleia estava tudo no esquema com o governo, entendeu? E olha que ele é médico, hein? Eu esperava que ele entregasse para nós a saúde melhor, que é isso que eu quero fazer para o próximo governo, entregar pelo menos a segurança melhor. Mas aí nós vamos fazer diferente, fazer os 3 hospitais que nós já falamos anteriormente. Nós vamos fazer um grande mutirão, não aquele mutirão que ele não sabe fazer, que só traz o pessoal lá do Rio de Janeiro, não sabe, é com a nossa rede pública e a rede privada. Depois que fazer todo esse atendimento, nós vamos lançar um aplicativo para você marcar a sua consulta, porque não é possível mais o cara ir em frente do hospital atrás de ficha. Em que mundo nós estamos? Nós temos que usar a tecnologia e aí fazer o grande programa de atendimento da mulher, porque também os índices nossos estão a coisa mais ridícula do mundo. Candidato. Candidato,
o senhor tem a certeza que de saúde o Pimenta de Rondônia entende? Porque eu sempre fiquei aqui como paciente, discutindo política, principalmente com os maus doutores que passaram pelo governo. É preciso que a gente diga à população, olha, nós iremos aumentar o efetivo no programa Mais Médico, o médico da família, ter mais UPAs, farmácia popular, descentralizar o atendimento nos hospitais regionais de Cacoal, São Francisco, construir um Hospital Regional em Vilhena, Ji-Paraná e Ariquemes. Médicos e equipamentos para atendimentos de média e alta complexidade. E também resolver um problema que até hoje os deputados estaduais não resolveram. Obrigada, candidato. Encerrado este confronto, vamos para o direito... Perdão, a tréplica, candidato. Então, continuando, depois de lançar esse aplicativo que eu havia falando, porque não é possível mais, e fazer uma fiscalização, porque eu não vou aceitar você, paciente, chegar 2 horas da tarde no consultório lá, e o médico chegar às 5, vai levar peia, eu vou fiscalizar, porque o povo não pode mais sofrer. O cara não chegou, ele vai levar falta, tem que respeitar, porque ele não é onipresente, ele quer sempre dar prioridade para tal da clínica deles. Então fica na tua clínica, que nós vamos fazer outro concurso, porque o médico lá precisa estar na sala conforme o aplicativo mandou. Então, nós iremos fazer uma fiscalização. Mas, primeiro, que eu sempre falo, dedetizar para tirar esses ratos ladrão que estão na saúde. Obrigada, candidato. Agora o senhor faz a pergunta ao candidato Vinícius Miguel. Vinícius Miguel. Vamos lá. Vinícius, nós temos um grande problema no estado inteiro. E tem gente que ainda vai fazer mais. Eu quero saber o que você vai fazer para resolver a questão dessa que deram para as usinas, né? Essa mamata, isenção fiscal, né? Porque a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, nem os royalties que também o estado recebe. Charlon, é importante que nós falemos para cada cidadão daqui de Rondônia. De fato, as chamadas políticas de incentivo fiscal têm se mostrado uma verdadeira fraude, tem sido uma forma legalizada de sonegação fiscal. E aí falta dinheiro para a Previdência, como nós falávamos, falta dinheiro para uma política penitenciária, para a política de segurança, para a política de assistência social. Eu acredito que é necessário reforçar os vínculos com os órgãos de controle externo, seja o Tribunal de Contas do Estado, seja o Ministério Público do Estado, e assim coibir essas práticas nefastas que têm ocorrido em Rondônia. Bicho, é uma vergonha esse povo fez com o nosso povo ribeirinho, entendeu? Porque eles não tiveram respeito. E também ele continua não tendo respeito, porque tem o tal dos royalties que a gente não sabe para onde vai. Era para atender aí a população e não sabemos, entendeu? Agora enganaram o povo de Rondônia, que falaram que essa tal dessa água ia ficar só na calha do rio. Mais uma mentira, e o Estado compactuou com isso. Porque agora estão aumentando de novo mais meio metro, vai atingir mais os ribeirinhos e os atingidos pelas barragens. Até hoje não receberam, porque falta um governo escroto que vai lá defender a população. Mas eu estou chegando, por isso que eles estão com medo de mim aí, porque eu vou botar para derreter nesse Estado. Vou fiscalizar, porque o povo não pode mais sofrer. Tréplica, candidato. Uma política energética se faz com estabilidade e com preparo. Estabilidade de relações jurídicas, assegurando a verdadeira compensação social e a compensação política para todos os atingidos. E é por isso que é necessário que os órgãos ambientais funcionem de verdade, propiciando estudos de viabilidade econômica, assim como estudos de impacto socioambiental, evitando que não saibamos quais as consequências de uma dada política, quais as consequências da expansão de um lago e como que isso vai afetar a vida de cada ribeirinho, de cada pessoa na beira do rio e que sofre sem poder pescar, sem poder plantar e sem poder produzir. Obrigada, candidato. Agora sim, encerrado esse confronto, vamos para o direito de resposta concedido ao candidato Expedito Júnior. O senhor tem 30 segundos, candidato. Maurão, você tem sistematicamente, me criticado, principalmente nas entrevistas suas de rádio. E até entendo isso. Isso aí, o que causa isso são as pesquisas. Mas eu quero deixar claro para você, eu não vou governar de costas para Porto Velho.
Eu vou inserir Porto Velho nas nossas propostas, nos nossos projetos. Vou ajudar o município de Porto Velho, diferentemente dos governos, principalmente o último que passou, Maurão. Eu vou ajudar verdadeiramente a nossa capital. Obrigada, candidato. Passamos agora para as considerações finais. Cada candidato terá 30 segundos, de acordo com o sorteio prévio. O candidato a iniciar é o candidato Vinícius Miguel. Boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui num verdadeiro embate de Davi contra os vários Golias, aqueles que detêm poder político e poder econômico, que já tiveram a oportunidade de fazer e nada fizeram. Agora, nós podemos escolher pessoas qualificadas, pessoas técnicas, pessoas competentes e pessoas, principalmente, que sejam honestas. Assim, eu peço para vocês votarem 18, Vinícius Miguel, para o governo do Estado. Obrigada, candidato. Candidato Maurão de Carvalho. Quero aqui agradecer a Deus, agradecer por essa oportunidade, agradecer você, rondoniense, que conhece o meu trabalho como prefeito, deputado 5 vezes, 3 vezes presidente da Assembleia. Fiz muito por Rondônia, fiz para a segurança. Agora, há poucos dias, aprovamos o recurso da economia da Assembleia para 500 policiais estar na rua nos próximos dias. Economizamos dinheiro para a educação, economizamos dinheiro e estamos construindo e pagando todos os direitos dos funcionários. É assim que Obrigada, eu quero fazer. candidato. Candidato Marcos Rocha. Primeiramente, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui disputando essa vaga ao governo do estado de Rondônia. Quero dizer que eu vou consertar o estado de Rondônia. Quero dizer que eu vou trabalhar para você, cidadão, você, cidadã, que tem tido seus direitos reduzidos ao longo desses anos. Vamos juntos fazer a Rondônia que nós queremos. Vamos juntos mudar a Rondônia de verdade. Sou o Coronel Marcos Rocha, candidato de Bolsonaro, número 17, ao governo do estado de Rondônia. Obrigada, candidato. É a vez do candidato Expedito Júnior. Eu quero aproveitar esse momento para fazer uma mensagem de agradecimento a todos vocês que estão nessa caminhada com a gente, caminhando ao nosso lado, trazendo as suas mensagens e nos recebendo na sua casa. Eu vou fazer um governo mais humano. Eu estou pronto, eu estou preparado. Eu conversei e andei os 52 municípios do estado de Rondônia. Eu preciso do seu voto, de uma oportunidade para que eu seja o governador a partir do dia 1º de janeiro. Um grande abraço. Candidato Pimenta de Rondônia. Quero agradecer a Deus e a minha família. O povo de Rondônia quer mudança. E eu estou me oferecendo para fazer a mudança que Rondônia precisa. De mãos dadas com a candidata a senadora Fátima Cleide, também com o Ramon Cajuí, para juntos defendermos os movimentos sociais. Eu peço o teu voto. Pimenta de Rondônia para governador 50. E vote em uma mulher para senadora. Fátima Cleide 133. Obrigado, Rondônia, por esse debate. Obrigada, candidato. Candidato Coronel Charlon. Você viu que sem minha presença vira conversa de bebo para delegado, entendeu? Ninguém quer resolver nada, ninguém tem coragem de enfrentar os problemas. O Coronel Charlon vai sim enfrentar. E eu tenho uma coisa, eu sou do PRTB, partido do General Mourão, que é vice do Bolsonaro. Mas diferente de outras pessoas, eu levo o Bolsonaro, não sou levado por ele, entendeu? Então, é diferente. Por isso que o Coronel Charlon é o que mais cresce na pesquisa. E no dia 7, vai sem dó, vai no 28. E hoje é dia 28. Obrigada, candidato. E assim encerramos o debate 2018 da SIC TV. Gostaria de agradecer aos senhores candidatos pela presença nesta noite. Agradecer imensamente aos nossos parceiros, Faculdade Finca, Desmonza Tintas, Supermercado Gonçalves, Pemasa, Grupo Sapiens, Cirrus, Hospital de Olhos Veloso, Urbano Norte e Didio. Lembrar que caso tenhamos segundo turno, o que deve acontecer de acordo com o que apontam as pesquisas, estaremos aqui para cumprir esse compromisso com a democracia e com você, telespectador, com o único objetivo de, mais uma vez, auxiliá-lo na decisão do seu voto. Após a vinheta, nossos repórteres vão colher ao vivo as impressões dos candidatos sobre o debate. E coladinho com o horário político, voltaremos fazendo um balanço de tudo que aconteceu na noite de hoje. Não desperdice seu voto, vote nas pessoas e nas propostas que você mais acredita. Afinal, você já sabe, a informação está aqui, mas o futuro você decide. Boa noite e, mais uma vez, muito obrigada por essa enorme audiência.